Amados irmãos, amigos, estão nos ouvindo nesta hora. Aqui estamos para mais um programa Semente de Vida. E nós vamos ainda continuarmos nesse nosso assunto aí que eu acho tão maravilhoso, tão tremendo, né? E ver o Espírito Santo nos exortando a nos posicionarmos como verdadeiros cristãos nesta hora, como verdadeiros luzeiros do Senhor, refletindo, ainda que seja toscamente, a preciosa luz deste Evangelho maravilhoso do Espírito Santo, que ainda está gotejando o precioso sangue de Cristo. Eu tenho aqui uma expressão que está dentro da mensagem A Visão de Patmos, e o mensageiro nos diz assim: se vamos viver como cristãos, temos que estar em seu espírito. Tem que ser o Espírito de Deus conosco, ou todos os nossos esforços serão vãos. Paulo disse: orarei no Espírito, cantarei no Espírito, viverei no Espírito. Se alguma coisa boa que venha a mim tem que ser revelada pelo Espírito, confirmada pela palavra e manifestada pelos resultados que produz. Portanto, amados, nós precisamos estar no Espírito para compreendermos as coisas de Deus, para compreendermos o que Deus está fazendo nesta hora em que nós estamos vivendo, ou seja, no desfecho de todas as coisas. Eu quero ler aqui as Escrituras em São João, primeiro a São João, no capítulo 4, que nos diz assim na parte B do versículo 7: quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros conforme Ele nos ordenou. E o amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou. E Ele nos ordenou que amemos uns aos outros como ouvimos desde o princípio, nos diz o apóstolo São João. Eu estou aqui também com a mensagem Vivendo, Morrendo, Sepultado, Ressuscitando e Vindo. O profeta nos diz que Deus é amor e aqueles que amam são nascidos de Deus. E ele nos diz também que nunca houve uma vida como a dele, porque ele foi
Deus manifestado em carne. Quando ele nasceu, ali estava a expressão daquilo que o Pai é. E Deus, o Pai, sendo o amor, então Jesus foi a expressão completa deste amor. Ele foi amor desde a primeira vez que as suas mãozinhas de bebê afagaram a linda face de sua mãe. Ele era amor. Portanto, deixe-me frisar isto mais uma vez, meus preciosos irmãos e amigos que estão nos ouvindo através dessa programação. Deus é amor e aqueles que amam são nascidos de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, isto é, até aqueles que eram indignos de serem amados, e nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja isso aqui como é que é perfeito, irmãos preciosos. Este é seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros conforme ele nos ordenou. Então, ele foi, sem sombra de dúvida alguma, a criatura mais amorosa que já viveu por sobre a face dessa terra. Eu penso que em sua vida aqui, ele estava retratando, expressando tudo que Deus é. E a única maneira pela qual Deus pôde ser expressado às pessoas, ou a única forma pela qual Deus pode ser expressado às pessoas é através do amor. Veja a maneira como Deus se representou em seu Filho Jesus Cristo. Ali estava Deus expressando a sua opinião para a raça humana, para perdoar e amar aqueles que não eram amados. É certo que nós podemos amar aqueles que nos amam, mas ele amou aqueles que não o amaram. Ele foi a primeira e a maior representação que já atingiu esta terra. Ele foi desprezado por aqueles que viviam na terra, e de pensar que ele tanto os amou. Nenhum homem jamais poderia amar como ele. E nenhum homem foi tão odiado como ele. Eles o odiaram e o desprezaram e o rejeitaram, mas isto em nada foi empecilho, em nada foi estorvo para a expressão do seu amor.
a última coisa que ele fez quando estava pendurado ali na cruz, depois de haver dado a maior demonstração de amor que o mundo poderia ver, aquela vida que ele havia vivido, repleto de somente coisas boas, perdoando os pecados dos pecadores, curando os enfermos, e só fez coisas boas. E quando ele estava ali, no seu último suspiro na cruz, ele estava com a sua face coberta daquele cuspe de zombaria. Ali estava escorrendo por sua face sagrada, e naquele momento ele clamou com o coração cheio de amor: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nunca houve uma vida como esta, envolta completamente em amor. Mas, de contrapartida, nós encontramos que aqueles fariseus, aqueles líderes religiosos de seus dias, estavam todo o tempo no seu encalce, sempre à procura de alguma coisa para com isso diminuí-lo, para com isso de alguma forma denegrir a sua imagem, a sua reputação. E eles estavam ali à procura de tudo aquilo que eles pudessem encontrar que fosse uma falta, mas eles nunca estiveram ali procurando as boas coisas, as boas obras que ele estava constantemente fazendo. Tudo que eles fizeram e que eles pudessem encontrar para diminuí-lo, eles assim o fizeram. Veja, se ele estava ali fazendo exatamente aquilo que o Pai lhe havia ordenado, eles estavam ali à procura de algo que eles pudessem lhe acusar e, todavia, denegrir a sua imagem diante daquelas pessoas. Quando eu digo denegrir, eu estou falando de lançar sombra para que aquelas pessoas que lhe ouviam viessem a descrer dele. E eu quero fazer aqui uma pequena paradazinha e dizer para vocês, meus preciosos irmãos e amigos, que esta é a obra do diabo. Ela foi e continua sendo e sempre será. Aquele velho esquema nunca cessou. E você sabe, a Bíblia nos ensina que nós como cristãos, nós devemos esconder todas as coisas de ruins
de um irmão. Nós não devemos contar as coisas ruins, nós devemos contar apenas as coisas boas. Mas parece que existem tantos que têm tanto prazer, parece que se deliciam em contar as coisas ruins. Mas a Bíblia nos diz para falarmos das coisas boas que nós sabemos a respeito dos nossos irmãos. E se porventura houver alguma coisa ruim, nós devemos deixar isto de lado. De qualquer modo, aquela pobre alma já tem o suficiente contra si. Se nós não podemos ajudar, não vamos estorvar. Se nós não podemos estender a mão para tirar este irmão desta situação, este irmão deste buraco que ele caiu. E eu quero lembrar um fato aqui muito importante para vocês, meus amados irmãos e amigos, que muitas das vezes o Senhor permite o inimigo vir e trazer algumas situações para Deus ver exatamente o que é que nós vamos fazer diante daquela situação. E você sabe que a atitude cristã é fazer tudo que nós podemos fazer para ajudarmos os nossos irmãos. Nós não podemos afundar ainda mais aquele irmão. Nós precisamos levantá-lo. Nós precisamos dizer boas coisas deste irmão e deixarmos aquelas que são ruins. Veja o que o profeta nos diz aqui na mensagem pondo-nos ao lado de Jesus. No parágrafo 131. Se um de vocês, irmãos, cometer um erro e fizer algo errado, uma vez que você está sujeito a fazer isto, quem não está sujeito a errar? Quem não está sujeito a falhar? Todos nós estamos sujeitos a isso. Aliás, eu penso que não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos nós estamos encerrados numa mesma condição de fraqueza, de debilidade. E nós devemos nos lembrarmos disso, que também estamos sujeitos a errarmos, a cairmos, a sofrermos um empurrão do inimigo. Mas vamos nos lembrar de uma coisa sempre. Somos irmãos. Nós somos irmãos. E se temos algum problema, e se temos até que lutarmos um com o outro para colocarmos isto em ordem, vamos fazê-lo. Vamos fazê-lo. Porque, afinal de contas, diz o mensageiro desta era, e eu amo esta expressão, nós estamos todos rumando para o mesmo lugar, numa mesma direção. E eu quero lembrar a vocês aqui na mensagem, porque não somos uma denominação, o mensageiro nos diz aqui que não é o homem. 90% do tempo é o diabo que tem se intrometido entre as pessoas. Não são as pessoas, é o diabo. E enquanto você permitir que o diabo faça isto, você
estará ferindo ao seu irmão. Portanto, se você não tem sido capaz de falar coisas boas de alguém, diz o mensageiro, não fale nada. Lembre-se, Deus o terá como responsável. E enquanto você se vê rodeado por este espírito, você sabe que você não está correto com Deus. E se um homem está errado, vá até ele. Reconcilie. Nós temos Bíblia, nós temos Escritura, nós temos o exemplo dos exemplos para ser seguido. Nós temos a Bíblia constantemente nos exortando para amarmos uns aos outros. Devemos amarmos uns aos outros. Devemos crer em Jesus Cristo e amarmos uns aos outros. Colocarmos no lugar uns dos outros. Você poderia pensar, e se fosse eu? Às vezes nós não pensamos, apenas estamos ali e às vezes sofremos um empurrão do inimigo, como aqueles fariseus, quando aqueles saduceus, eles estavam ali, não para serem abençoados por Jesus, eles estavam ali para encontrar alguma coisa que eles pudessem apontar e que eles pudessem lançar como uma sombra para o povo descrer em Jesus. E este velho demônio ainda não mudou, e esta velha tática ele continua trabalhando até hoje. Mas a Bíblia diz, se algum irmão for surpreendido em falta, vá até ele e veja se você não pode reconciliar-se com ele. Bem, aí você diz assim, não foi eu quem o ofendi, foi ele quem me ofendeu. Não importa o que ele fez. É o que diz a Bíblia. De qualquer maneira, vá até ele. E ela não diz que é para ele vir até você, mas ela diz, vá até ele, e se ele estiver errado, você diz, bem, ele estava errado, é ele quem deve vir a mim. Isto não é o que a Bíblia diz. Ela disse para nós irmos até ele, e se ele está errado, nós devemos ir até ele e trazermos isto ao verdadeiro acerto, ao verdadeiro conserto. Lembrando que nós somos irmãos e que se temos problema, devemos resolver os nossos problemas. Portanto, se você tem algo contra alguém, contra o seu irmão, não conte isto para os outros. Se aquilo estiver errado, chegue para ele e fale. Então, se ele for discutir contigo, então a Bíblia também nos orienta a levarmos um outro e a tratarmos disso de acordo com as Escrituras. Esta é a maneira que devemos proceder diante destas situações. Mas aqueles fariseus, ali estava a maior expressão do amor de Deus, da misericórdia, da bondade de Deus, mas aqueles fariseus estavam todo o tempo tentando encontrar uma pequena sombra onde eles poderiam diminuí-lo diante do povo. Isto é o que o diabo deseja. Eles desejam ferir a influência diante do povo. E esta é a maneira que você deve observar
cuidadosamente o que você está fazendo. Você deve andar como um verdadeiro homem de Deus, você deve andar como uma verdadeira mulher cristã e agir exatamente como um cristão age. Porque o diabo, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão e buscando uma oportunidade para nos tragar. Por isso, amados e preciosos irmãos, vamos nos posicionarmos como verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos de Deus, que foram gerados por Deus. Como nós acabamos de ouvir aqui, aquele que é gerado por Deus, aquele que é nascido de Deus, gerado por Deus e conhece a Deus. Quem ama é nascido de Deus, gerado por Deus e conhece a Deus. Mas quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. É certo que nós temos falado incansavelmente desse tema, mas nós precisamos de pedirmos a Deus a sua maravilhosa graça para termos a vivificação deste amor, que ele seja abundante nos nossos corações, nas nossas vidas. E olha aqui, para nós encerrarmos esta programação, mais uma exortação do mensageiro desta última era da igreja. Vamos amarmos ao Senhor Jesus e vejamos o quão amáveis sejamos uns para com os outros. Sejam amáveis até com os vossos inimigos. Amem a todos, não importa o que eles fizeram. Ame-os de qualquer maneira. Deus vos abençoe e que Ele possa mantê-los desta maneira, humildes no espírito, afáveis na alma, perdoando uns aos outros como Cristo, com o seu rosto, ainda com o cuspe da zombaria daquelas pessoas, pôde dizer: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que eles estão fazendo. Como Cristo nos perdoou, devemos perdoarmos uns aos outros. Devemos ser amáveis, afáveis, benignos uns com os outros, porque o amor de Deus nos perdoou. Seja generoso, seja misericordioso, afável e benigno uns para com os outros. Deus vos abençoe e que a maravilhosa graça do Senhor encha e transborde deste amor divino os vossos corações.